Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o canal JL Invest, eu sou o José Lois e aqui nós tratamos de assuntos relacionados à aposentadoria, investimento, liberdade financeira, renda passiva, ações, fundos imobiliários e ainda autoajuda em alguns casos. Neste vídeo vamos dar continuidade ao mini balanço que fazemos todos os meses em relação aos 50 fundos imobiliários que temos na nossa carteira. Nós decidimos fazer os vídeos fracionados para não ficarem vídeos muito longos. Então, são 6 segmentos, não é? Agora chegou a vez do recebíveis ou fundos de papel, como muitos conhecem, ou CRI, né, certificado de recebimento imobiliário, mas no fundo, estes fundos nada mais fazem do que emprestar dinheiro para, na maioria das vezes, ativos relacionados à construção, seja de imóveis para moradia ou imóveis com finalidade comercial. Existe uma necessidade premente de quem investe nesse tipo de fundo ter bastante atenção a 2 detalhes fundamentais. Primeiro é o risco. Embora o fundo ele empreste dinheiro, por exemplo, para uma construtora, ele se cerca de todas as garantias. O terreno fica alienado, os apartamentos, em alguns casos, também ficam alienados ao fundo. E por que essas construtoras vão buscar dinheiro nos fundos imobiliários e não nos bancos? Porque eles enxergam que é mais vantajoso. E como é que o fundo empresta esse dinheiro? Em que condições? Normalmente, usa-se um índice, não é, para medir a inflação e mais um percentual de juros. Simples assim. Então, se ficar bom para os dois lados, nós vamos emprestar, por exemplo, usando o IPCA, o índice da inflação, mais 8% de juros ao ano. Ora, se a inflação é 5%, mais 8%, então significa que são 13% ao ano. 13% ao ano dá mais de 1% ao mês. Então, quando você recebe o provento, que nada mais é do que o juro que foi pago pelo tomador do empréstimo, o que ocorre? Vem um valor considerável, não é? Muito mais do que a caderneta de poupança, em alguns casos é maior que o CDB, é maior do que o Tesouro Direto, mas não se esqueça que, e aí entra a segunda questão extremamente importante, fundo de papel, para valorizar, é diferente de fundo de tijolo. A valorização aqui ela é uma coisa meio que irreal, é mais por oferta e procura, não é? Por oferta e procura. Ou seja, se o fundo tem uma fama e alguém quer entrar nele e não tem tanta gente assim vendendo as cotas, então ele sobe, porque a procura é maior que a oferta. Ao contrário, ele baixa. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário na Bolsa de Valores, você está comprando de outra pessoa, diferente de quando o fundo lhe oferece direto, quando existe uma oferta. A maioria dos casos, você compra de outra pessoa, então tem alguém vendendo, tem alguém comprando, perfeito? E aí, a valorização, ela não é uma valorização como num fundo de tijolo. Então, nesse caso, quando você recebe, por exemplo, um exemplo, KNCR11, pagou o último provento, em dezembro, que nós recebemos em janeiro, pagou R$ 1,01. Imagine que você tem 200 cotas desse fundo. Então você recebeu R$ 200. 202, mas R$ 200. E aí você pega e diz, vou gastar, porque no mês que vem vou receber de novo.
Não se esqueça que, embora aqui apareça uma valorização de 20,31 no período de 12 meses, poderia ser zero a valorização. Poderia ser zero. Por quê? Para o fundo valorizar, precisa pôr mais dinheiro. Pôr mais dinheiro quem? Da onde? Você não pode gastar todo o provento, teria que reinvestir algum. Para quê? Para que você tivesse mais cotas, para que esse dinheiro nunca fosse, entre aspas, o valor nunca fosse comido pela inflação. É a mesma coisa que ter o rendimento da caderneta de poupança e gastar o rendimento inteiro. Daqui a pouco o capital que você tem lá, ele perde o poder de compra por causa da inflação. Quanto maior a inflação, mais rápido come. Quanto menor a inflação, demora, mas come do mesmo jeito. Você teria que deixar uma parte desse rendimento lá para aumentar o seu capital. Diferente do fundo de tijolo. Lá você até pode, não deve, mas pode gastar tudo. Entende a diferença? Então é fundamental entender isso. Os fundos de papel, eles têm essa característica. Eles pagam prêmios maiores, pagam proventos maiores. Porém, não se esqueça que uma parte disso é apenas inflação. Dito isto, o que aconteceu aqui? Nós adquirimos em 4 de abril de 2023 13 cotas, uma de cada, R$ 993,38. Esse foi o valor do investimento. Se eu quisesse, né, vender todas no dia 9/2, semana passada, 9/2 de 24, eu teria apurado R$ 1.025,88. Então veja bem aqui, eu gosto de falar veja bem, adoro falar esse termo. O senhor Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores, ele também adora falar. Veja bem, preste atenção. 993,38 para 1.025 não deu 16% aqui. Aqui são 12 meses. Esse aqui é uma informação do site Investidor 10, a mesma coisa o rendimento do yield aqui, 12 meses. Né? Porém, se a gente for fazer aqui, você vê que é o mínimo. A valorização foi muito pequena, muito pequena. E teve aqui 4 desses 13 que desvalorizaram em relação ao que eu investi. No CACR11, paguei R$ 103,96, vale 102. No IRDM11, 81, vale 77. No Razak, 93,25, vale 89. O RPR, 91, vale 88. O que aconteceu com esses fundos aqui? O mais provável é que algum dos devedores não pagou. Simplesmente não pagou. Não é? Não pagou. Então, o que acontece? É o tal da vacância financeira, vamos dizer assim. Né? Esse termo é utilizado para os fundos de físicos, né, de tijolos, mas é uma vacância, ou seja, alguém deixou de pagar. Se deixou de pagar, o fundo não recebeu. Se não recebeu, como é que ele vai distribuir? Ou então, alguém liquidou, né, teve o vencimento daquele empréstimo, pagou e o fundo não emprestou esse dinheiro. Esse dinheiro está em caixa, está parado. Normalmente fica aplicado, né, ou em CDB ou em Tesouro Direto. O dinheiro nunca fica parado. Mas o rendimento foi menor, consequentemente, os proventos foram menores e daí a cota cai. Percebe? Então, o que a gente quer, no caso, frisar bem aqui? Ele deu a média, né, do dividend on cost aqui, 1,06. E em relação ao atual, o rendimento, né, vezes o valor atual, você vê que é menor, 1,02. Ainda é interessante? Mas de novo, tem inflação enfiada aqui. Tem inflação aqui que você precisa levar em consideração antes de investir nesse tipo de fundo. Melhor ainda, como sempre digo, na dúvida, não faça. Ou então, experimente começando com um pouquinho. Escolha um aqui, ó. Tem um aqui extremamente famoso, MXRF11. O valor da cota é base 10, né? Em 9/2 estava R$ 10,53. Já caiu mais um pouquinho, né? Mas R$ 10,53. Compra 10 cotas, investe R$ 100 e fica um ano com ele na carteira.
fica 1 ano. No final dos 12 meses, você vai ter a noção exata do que acontece com esse tipo de investimento. Por quê? Você vai ter a valorização, se houver valorização, né? Ou desvalorização, você vai ter a soma dos proventos que ele te pagou mês a mês, e aí você pode tirar uma conclusão melhor até onde vale a pena investir neste tipo de ativo. Perfeito? Nossa recomendação é sempre a mesma. Estude, entenda o conceito, saiba no que você está se metendo, porque, com certeza, o seu dinheiro, igual ao meu, é suado. A gente sua para ganhar, né? Então, mais do que justo, quando for fazer o investimento, que seja um investimento que realmente dê um retorno e nos traga motivos de alegria e de felicidade, não de decepção nem de tristeza, muito menos de prejuízo. Uma observação: o fundo NCHB, que é este aqui, NCHB, ele fez um desdobramento. Atualmente, a base dele também é base 10. Então, quem tinha uma cota, agora tem 9 cotas. Né? Então, o que valia R$ 82, agora vale R$ 8 e pouco. Tá bom? No próximo mês, já vai aparecer com desdobramento. Então, por que fazem isso? Para dar maior liquidez, para ser mais fácil de girar no mercado. É mais fácil você ter R$ 10 para investir num fundo de base 10 do que ter 103 para investir num fundo de base 100. O provento é o mesmo, é tudo proporcional, né? Quando você soma 9, vai dar o que dava uma antes. Perfeito? Então, este é o vídeo. Muito obrigado por assistir. Em caso de dúvida, deixe nos seus comentários. E que Deus abençoe a todas e todos ricamente. Muito obrigado.